Hoje a gente vai falar sobre ponto de fusão no alumínio, que é um tema que eu particularmente sinto muito preocupação, às vezes, quando eu vejo alguns profissionais trabalhar, porque hoje existe uma pequena parcela ali de profissionais da soldagem que sabem soldar alumínio, mas essa parcela ainda falta muito conhecimento, falta ainda um pouco de experiência, e até conhecimento sobre esse tema, sobre o ponto de fusão adequado do alumínio. Então a gente vai estar falando sobre isso em nossa live de hoje, falando sobre o alumínio em específico, ponto de fusão, qual é o ponto de fusão do alumínio, para que a gente entenda por que o alumínio é tão difícil de se trabalhar, tá? A gente vai chegar lá. Então, para começar, eu quero deixar bem claro que alumínio, pessoal, não é somente derreter vareta. Hoje existe muita gente que derrete vareta, mas não entende qual o ponto de fusão adequado. Às vezes o cara vai lá soldar um cabeçote, vai soldar uma peça e você vê que o material ele tá o famoso barro cru. O barro cru que a gente chama é quando a gente vê que o material ele não está num ponto de fusão adequado. Ele poderia ter aquecido mais um pouco aquela solda, aquele ponto de fusão, para que realmente a gente tivesse uma segurança. Então, devido a isso, a gente tem muitos problemas na soldagem de alumínio, porque o pessoal acaba confundindo, dizendo que alguns serviços não é possível soldar, porque de fato o soldador que tem naquela região, naquela empresa, ele não tem esse domínio. Então, pessoal, o intuito da gente hoje é falar sobre isso e que vocês saiam dessa live aqui, com menos dúvidas sobre esse tema, tá? A gente vai tentar passar um pouco sobre a nossa experiência com esse tipo de soldagem. O alumínio ele é um material que ele tem uma baixa densidade, se a gente for comparar com alguns materiais aí, como o magnésio, o cobre, eles estão entre os materiais que têm uma densidade baixíssima, Inclusive o magnésio ainda é um pouco mais leve do que o alumínio, e além da baixa densidade ele tem uma alta condutividade térmica, tá? Isso quer dizer que nós temos um material que ele conduz calor muito rápido. Conduz calor muito rápido porque ele também tem um baixo ponto de fusão. Pessoal, o alumínio ele tem um ponto de fusão a 660 graus Celsius. E aí começa a entrar aquela confusão na cabecinha da gente. Poxa, eu tenho um material que ele tem um baixo ponto de fusão, mas ao mesmo tempo ele tem uma dificuldade na abertura do arco, uma dificuldade em conseguir fusão numa corrente contínua, como por exemplo, um material que eu tenho dificuldade em trabalhar com correntes baixas. A gente sempre precisa de uma corrente alta. Por que isso acontece no alumínio? Então a gente vai estar tratando sobre esse tema, tá? Eu espero que até o final da live a gente consiga esclarecer a dúvida de todo mundo. E fiquem à vontade para estar perguntando também, se por acaso isso não ficar bem claro, tá? Vamos lá. Uma coisa que eu quero que vocês entendam. O material, o alumínio, comparado a, por exemplo, o aço carbono, o inox, é um material que ele tem um ponto de fusão 5 vezes, na verdade uma condutividade térmica 5 vezes maior do que esses materiais. Enquanto você vai soldar, por exemplo, um aço carbono, um inox, e o arco elétrico, quando você abre a poça de fusão, ele consegue concentrar bem o ponto de fusão naquela região. O alumínio ele faz o que? Ele dissipa calor. Então, às vezes, quando a gente está apenas ponteando o material, a gente percebe que o material está muito quente, apenas no ponteado. Enquanto no aço carbono, no inox, isso não acontece, porque o material ele concentra. Então, a transferência de calor, ela acontece de forma mais lenta nesses outros materiais que eu estou falando, materiais ferrosos. Então, o alumínio, devido a isso, a gente acaba precisando de mais energia de soldagem. Lucas, mas como mais energia de soldagem? Se o material por si só ele aquece muito fácil, como você falou, o que é que acontece? A soldagem ela é um aquecimento localizado, pessoal. Quando a gente vai efetuar uma soldagem, a gente precisa ter calor naquele ponto específico para você executar a soldagem. Eu não preciso que o material inteiro ele esteja muito quente. E isso é a dificuldade no alumínio. Ele acaba dissipando muito calor. Então a gente precisa de mais energia para colocar naquele ponto onde a gente precisa elevar o ponto de fusão. Então esse é o problema. A gente tem um material que ele dissipa calor 5 vezes mais do que os outros materiais. Então se eu for trabalhar, por exemplo, uma espessura no aço carbono, que eu utilizo, sei lá, 100 amperes, no alumínio a gente vai precisar de mais corrente, tá? A gente fala que normalmente a gente precisa de 5 vezes mais de energia. Isso nem sempre quer dizer que você vai converter em corrente, em amperagem que você vai ter que transferir. Mas a questão é,
Você pegando a mesma espessura com 100 amperes, né, para trabalhar em aço carbono, no alumínio você vai precisar de bem mais corrente do que você utiliza no aço carbono, no ferro fundido, no aço inox. Então, o alumínio a gente necessita dessa quantidade bem a mais de corrente. Pessoal, sejam bem-vindos, está entrando uma turma boa aí. Nosso amigo Mike também acabou de entrar. Teve algumas pessoas que eu não consegui ver aqui. Os Diego, Serviços Diego, também é outro fera no alumínio. Pessoal, sinta-se à vontade de estar perguntando e participando da nossa live, tá? E quem ainda não compartilhou, compartilha com os amigos, ajuda a levar essa live para mais gente. A gente tem condições de levar isso para bem mais. Eu sei que vocês conseguem, tá? Então, indica para 1 ou 2 amigos que a gente vai fazer essa live chegar para muita gente. Então, que fique bem claro, quando a gente vai trabalhar alumínio, a gente precisa de mais energia, a gente precisa de mais corrente, justamente por isso. O material, ele dissipa muito calor, tá? Então, por isso que a gente precisa. E assim, ó, tem gente que acaba confundindo. Cara, eu trabalho aqui com aço carbono, com 150 amperes nessa espessura de chapa, então no alumínio dá no mesmo. Só que o cara não entende isso. O cara não entende que o alumínio ele precisa de mais corrente, ele precisa de mais energia. Tá? Então, que fique bem claro, o material ele acaba, né, transferindo muito rapidamente essa energia, esse calor, então ele acaba necessitando de um ponto, né, específico de mais corrente para poder a gente conseguir esse ponto de fusão. Tá? E assim, ó, eu ainda encontro muito profissional na área, cabeça dura, de você chegar e tentar explicar esse tipo de situação e o cara dizer, ah, não, alumínio é tudo, é igual aço carbono, é igual inox, é só derreter vareta. Não, aumenta a máquina, coloca a máquina alta e bota para derreter. Então assim, nem é muita corrente, nem é baixa corrente, ou seja, nem é muita energia de soldagem que você pode passar para o material, nem pouca. Porque uma vez que você também ultrapassa o ponto de fusão, acaba se tornando difícil de controlar também ele. Quem é que de repente já trabalhou aqui no alumínio e nunca passou pelo momento de o material começa a penetrar demais e você já não consegue mais controlar o ponto de fusão dele? O material ele dá excesso de penetração, o material perfurar. Já vi soldador experiente, ele solda muito bem no aço carbono e no inox. Quando ele passa para o alumínio, o cara vai lá e deixa o material perfurar, deixa o material em excesso, porque ele quer comparar ali com outros materiais. Então assim, é diferente, tá, pessoal? A gente fez uma live falando, né, sobre máquinas de solda. Hoje, em específico, eu quero tratar sobre esse assunto, porque eu acho que isso aqui precisa ser tratado. O alumínio, eu vejo que eu chego, por exemplo, numa metalúrgica, numa retífica hoje, eu sinto muita dificuldade em ver uma solda. Às vezes o cara tem até uma mão boa, um cordão bonito, mas ele não está com um bom ponto de fusão. Às vezes você vê um radiador lá bem soldado, ou seja, com a escama toda uniformezinha, né? Material ali brilhando, só que o cara vai olhar, não tem penetração alguma. O material ele simplesmente ele ficou ali no acabamento. Então, se aquele radiador ele precisa de uma pressão alta, se ele vai trabalhar com altas pressões, né? Por exemplo, um radiador plaque barra que precisa, você pega a espessura do plaque barra, ela é grande. Ele precisa de penetração, então você precisa ter noção de um ponto de fusão, né? Então, assim, eu já vi muito soldador bom no alumínio. Porém, quando você coloca para fazer uma solda com penetração, o cara se perde todinho. Então, vamos focar nisso aí. Ponto de fusão para que a gente possa ter um bom acabamento. Não é simplesmente solda bonita. Tá? Eu já vi muito soldador fazer um cordãozinho estreito ali, né, alto, e todo escamadozinho bonito, com um brilho muito bacana. Só que aquilo ali não atende, digamos assim. Se eu for, por exemplo, pegar uma peça dessa e for avaliar, eu vou condenar justamente isso. O ponto de fusão não está adequado, não tem penetração, e a gente tem que dar valor, a gente precisa valorizar esse tipo de coisa. Uma solda, uma vez que, por exemplo, uma solda dessa que ela não tem penetração, se ela for feito um ensaio, ela vai ser condenada, porque ela não tem penetração, ou seja, ela não tem fusão total na junta, tá? Vamos passando aqui na live. Pessoal, se tem alguma dúvida, se tiverem alguma dúvida, já podem ir perguntando aí, tá? Que a gente vai respondendo aos poucos. E assim, eu quero trazer esse tema como uma oportunidade para vocês, pessoal, porque eu vejo o quanto, né, a gente ainda tem esse problema dentro da indústria, principalmente profissionais que acham que o alumínio é isso mesmo e que não precisa melhorar e que já trabalha assim há muito tempo. O cara se acha o dono da boca, mas o cara não abre a mente para entender isso aí. Eu lembro bem, eu não sei se o Fabiano, né, o Fabiano Joaquim está aqui,
Mas o Fabiano, cara, ele já solda alumínio há muito tempo e ele é muito bom no alumínio. Ele chegou lá em São Paulo: Lucas, eu quero fazer um teste com você aqui. Eu quero fazer uma junta de topo fazendo a penetração de ponta a ponta, como você faz lá nos seus vídeos lá, porque eu confesso a você que eu tenho essa dificuldade de entender o ponto de fusão adequado para que eu saiba que quando eu estiver soldando ali, dando o meu acabamento, ela está penetrando também. Como é que você sabe quando está penetrando? Então assim, o cara já tem uma baita experiência. Isso é onde está as pessoas que crescem, que evoluem, né? Nunca pensa que tá bom, nunca pensa que eu sou o máximo. A gente tá sempre aprendendo. Eu tô todos os dias aprendendo aqui com muita gente aqui nas redes sociais, inclusive nas lives. Então assim, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que a gente tem sempre algo a melhorar. Não bater o pé, que eu não preciso aprender. Às vezes eu já peguei gente aqui na minha cidade que trabalha em retífica, que o cara já tem muita experiência, de eu pegar o cara soldando, né, um eletrodo tungstênio de tório para soldar alumínio. Ele disse que é o melhor eletrodo, o da ponta azul, da ponta dourado, não presta não. O que presta é o vermelho de tório e de 2,5 milímetros de diâmetro. Eu digo, pô, isso aí está totalmente diferente do que eu entendo sobre soldagem. Porque se a gente está trabalhando com correntes muito altas, acima de 200 amperes, o ideal era um eletrodo de 1/8. E 2% de tório não é adequado para corrente alternada. E o cara, não tem quem convença esse cara que ele está trabalhando de forma errada. Então, pessoal, vamos abrir a mente, não achar que eu sou muito bom nisso e que eu não tenho mais o que aprender. Todos os dias a gente está aprendendo algo novo, a soldagem ela está se atualizando e a gente precisa buscar essa atualização também, tá? Então assim, o Fabiano, ele chegou para mim e disse: Lucas, eu quero fazer uma solda com você e que você me mostre esse ponto de fusão. Então a gente fez uma solda, de primeira ele pegou. Né? Eu mostrei para ele, porque normalmente, por exemplo, uma chapinha de 1/8, 2 milímetros, quando você está soldando, você depositou a vareta ali. Se a vareta, quando você deposita, ela simplesmente ela fica do jeito que você depositou, ela não penetrou nada. Ela simplesmente você depositou e o material ficou. Você precisa enxergar o material. A partir do momento que você deposita, o material ele ganhando volume, mas ao mesmo tempo ele espalhando. Então ele espalhou ali, ele formou aquela, tipo uma panelinha. A gente chama que é uma panelinha. Normalmente quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu digo: tá vendo a panelinha? Porque o material ele não fica redondo, volumoso. Ele ganha um poder de penetração que ele fica a panelinha bem redondinha assim aparecendo. Então é essa panelinha que a gente tem que buscar. Então do início ao fim, por exemplo, começou ali no início da junta de topo, de uma junta de quina. Começou ali, você percebeu que está penetrando, você viu aquela largura ali. Aquilo ali você agora precisa replicar, ou seja, você vai replicar o ponto de fusão, que é aquela largura da junta de solda, permanecendo no mesmo ponto de fusão até o final da junta. Tá? E aí você vai precisar melhorar, aumentar a velocidade de avanço, ou se tiver um pedal, diminuir um pouco a corrente, mantendo o ponto de fusão. Mas a questão é, o ponto de fusão adequado e o ideal, ele muitas vezes não é tão fácil de controlar. Se você pegar, por exemplo, a mesma regulagem numa chapa de 1/8, a mesma regulagem, começar ali no início, esperou o ponto de fusão, você permanecer no mesmo avanço e no mesmo depósito, quando chegar no final da junta, você vai ter uma penetração em excesso, larga, e o acabamento praticamente paralelo ou com concavidade. Então assim, às vezes o cara entendeu o ponto de fusão, mas ele não consegue manter o ponto de fusão até o final da junta. Né? Uma vez que você pegou o ponto de fusão no início da junta, você precisa replicar ele. Só que, como eu falei no início da live, o alumínio ele transfere calor muito rápido. Enquanto o aço carbono, você pega uma junta e você consegue ir do início até o fim, no mesmo avanço, no mesmo movimento, no mesmo depósito, o alumínio raramente vocês vão presenciar isso. Vocês vão ver que a maioria das soldas de alumínio, quando você começar a soldar, você começa numa velocidade e termina em outra. Ou se você tem um pedal, você começa com a corrente de soldagem e no final você vai terminar com a corrente mais baixa. Normalmente quando a gente está soldando as carbono e inox, dificilmente a gente vai usar pedal. Mas no alumínio você não tem noção quanto ele é necessário. Eu vou voltar aqui só para ver se tem algum comentário, uma pergunta. Olha, o problema dos radiadores são a união de peças muito grossas com base muito fina. É verdade, a gente tem uma junta ali, né, de maior espessura, outra de espessura menor. Você acaba dando o ponto de fusão da chapa fina e da chapa mais grossa você acaba não conseguindo.
Então aí é um problema, às vezes a gente tem que dar um pré-aquecimento ali naquela chapa de maior espessura, né? Acaba jogando um pouco até o arco para a peça de maior espessura, ou seja, você precisa trazer com que essa peça de maior espessura, ela aproxime do ponto de fusão da mais fina. Normalmente eu faço isso, eu aqueço um pouco a junta para que eu consiga dar o ponto de fusão da mais grossa também, da mais espessa. É um problema também muito grande quando a gente trabalha com radiador. Na verdade, não somente com radiador, mas com materiais de espessuras diferentes, né? Porque ainda mais o alumínio, ele vai rapidamente, ele vai dar o ponto de fusão da mais fina, enquanto a grossa de maior espessura ela vai demorar muito, tá? Vamos lá, deixa eu voltar mais um pouco aqui. Beleza, pessoal, eu vou continuando aqui. Se tiverem alguma dúvida, vocês falam, tá? Um pouco das ligas geralmente com porcentagem de magnésio. Olha, Natália Hugo. Natália, esse assunto inclusive é uma das lives que eu vou estar tratando, tá? A gente vai falar um pouco sobre essa questão das ligas de alumínio, ou seja, das séries que a gente hoje trabalha, seja um alumínio, silício, magnésio em específico, tá? A gente vai estar falando, que inclusive é um dos melhores, ao meu ver, de se trabalhar. O aspecto visual, quando a gente trabalha com alumínio, né, com composição de magnésio, seja um alumínio da série 5000, 6000, quando a gente utiliza a vareta de magnésio, ele tem um aspecto visual do cordão até mais, digamos, mais bonito que quando a gente utiliza uma vareta 4043 ou 4047. Mas eu quero o Natália Hugo, eu acho que o nome é esse. Eu não quero me aprofundar nesse tema agora, porque é uma live que está prevista até para as minhas próximas lives. Eu vou começar a entrar um pouco também nessa parte das ligas de alumínio também, tá? Sejam bem-vindos os amigos que estão chegando também, Luiz Carlos, o soldador Márcio, tá? Vamos continuar aqui. E assim, ó, eu vou dar alguns exemplos de algumas pessoas que já passaram por isso, né? Que na época, quando eu comecei por exemplo, o Caio, que hoje ele foi professor do Senai, né? Trabalhou comigo e trabalhou um tempo com retífica. Na época eu lembro que ele tinha uma dificuldade na soldagem de alumínio, tinha soldado muito pouco. E aí ele me chamou na retífica. Quando chegou lá, eu vi que, tipo assim, tava ficando aquele material ainda um pouco cru. E aí eu disse a ele, ó, Caio, a gente precisa aumentar um pouco mais a máquina, a gente precisa... Fiz alguns ajustes para poder, de fato, ele melhorar, porque não é só aumentar a corrente de soldagem, tem que ver o diâmetro da vareta que o cara está utilizando, a velocidade de soldagem, enfim. A gente foi mexer em tudo isso aí para tentar melhorar um pouco essa questão do ponto de fusão. E aí, cara, tinha na retífica já um soldador que o cara já soldava. E eu, professor do Senai, chegar lá para estar dando uma dica, foi até meio chato, o cara achava que eu estava querendo ensinar, enfim. Porque o que é que ele fazia? Ele derretia a vareta ali por cima, ficava aquele barro meio cru. Daqui a pouco o cara ia lá e derretia aquele material caldeando por cima, que é mais uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que vai soldar cabeçote e acha que é jogar o barro por cima lá e depois sai caldeando tudo. Pessoal, a gente precisa ter muito cuidado com a soldagem de cabeçote, a questão do caldeamento. Dependendo da maneira que você soldou, você ainda depois vir caldeando, você vai demorar muito tempo, você vai passar muita energia de solda para o material, causando o que? O empenamento, tá? Que isso é um tema que a gente vai estar fazendo também. Eu vou fazer um evento falando sobre cabeçote, enchimento de cabeçote, que vocês aguardem, viu? Vou fazer um workshop mostrando como é que a gente faz o enchimento do cabeçote passo a passo. Logo essa novidade a gente vai estar contando aí. Espero poder contar com a turma aí que faz parte da área da soldagem também, tá? Mas não fazer isso. Eu vejo muito isso, o pessoal pegando o alumínio, pega o cabeçote que foi feito o acabamento e dá um banho de tocha ali, né? Só que assim, quando vai ver a parte de baixo, o material praticamente ele só fundiu na parte de cima, né? O material embaixo você não deu o ponto de fusão adequado. Então isso que a gente, essa é a minha maior preocupação hoje, né, de entender se o pessoal está realmente trabalhando da forma correta, se eles estão fazendo esse trabalho sem simplesmente caldear. Porque, pessoal, eu vou ser bem sincero, soldagem de alumínio, ele está começando a ganhar, digamos assim, uma certa credibilidade agora, porque o pessoal está aprendendo mais. Esse trabalho que a gente faz, né, de desenvolver a soldagem de alumínio aqui nas redes sociais, até presencial, acaba ajudando
eu vou dizer assim, em vários lugares hoje do Brasil, você consegue ver profissionais trabalhando super bem, porque de repente o cara fez um curso, ele buscou conhecimento, ele assistiu um vídeo no YouTube, enfim, o cara foi lá e foi se aperfeiçoando. Então hoje a gente vê muita gente boa nisso. Mas eu já vi muita coisa errada assim, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque acaba trazendo uma falta de credibilidade para determinado serviço. Vou dar um exemplo do cabeçote. Esse serviço de encher cabeçote, até hoje o pessoal ainda não confia muito nesse tipo de trabalho, porque o pessoal acha que vai empenar, porque vai dar problema, que isso aí é perca de tempo. Sendo que assim, a grande maioria, eu vou dizer a vocês, mais de 90% da turma não conhece o ponto de fusão adequado do alumínio. O pessoal não sabe como tem que soldar um cabeçote desse para evitar o empenamento e que de fato ele exista fusão. Para quando você soldar não ter problemas com porosidade, não ter problemas que você venha trazer para o cabeçote, porque o que é que acontece? Se eu tenho muita gente fazendo o serviço errado, acaba que o pessoal acha que se eu faço errado também o meu serviço não presta. Então quando a gente começou a trabalhar dentro da minha empresa com esse tipo de trabalho, algumas pessoas vieram questionar, isso aí é tempo perdido, é melhor comprar outro, enfim. É um trabalho que eu acho que é muito bacana, que vale a pena. Para vocês terem ideia, a gente faz esse serviço lá na minha empresa. Hoje mesmo foi enchido 2 cabeçotes lá na empresa, que estava abaixo da altura, e a gente dá a mesma garantia que a gente dá com qualquer cabeçote, entendeu? E a gente não tem esse problema. Então assim, mas aí tem outras empresas que fazem o mesmo trabalho que o pessoal acaba tendo problema e deixa o cliente na mão. Então acaba trazendo essa imagem negativa para quem realmente busca um trabalho de qualidade. A gente mostra muito aquelas recuperações das galerias, né? A gente enchendo de dentro para fora, deixando uma parede bem robusta, né? Um material bem fundido. Faço questão de mostrar isso porque tem muitos serviços que não é dessa forma que acontece. O pessoal coloca só aquela capinha ali por cima, aquilo ali vem estourar logo em seguida. Então, assim, serviços de retífica, ele acaba perdendo um pouco de credibilidade, às vezes por conta desse trabalho que alguns profissionais acabam executando. O Cristiano colocou, posso falar uma técnica sobre inclusão de tungstênio em cabeçote? Pode falar, Cristiano, deixa aí sua experiência que vai ser compartilhada aqui, inclusive os amigos aqui que estão acompanhando, já fica com um aprendizado também, experiências que eu com certeza sei que você também tem. Tá? Pode deixar seu comentário. Continuando. Só um minuto, deixa eu só me ver aqui onde foi que eu parei. E aí eu vou deixar mais uma dica aqui com relação à questão de, pessoal, de quem vocês escutam a questão de como soldar alumínio, tá, pessoal? O grande problema, às vezes, da turma que solda alumínio é, às vezes, buscar informação ou experiência de pessoas que os caras simplesmente são, tipo assim, aprenderam nas coxas, nunca fizeram um curso, ou simplesmente o cara age pelo achismo, entendeu? O cara comprou uma máquina ali, tá fazendo uns cordões de solda, então pronto, eu vou pegar a dica com ele. Hoje eu vou ser bem sincero, as redes sociais, ela tá muito melhor do que, às vezes, perguntar para um cara que solda alumínio ali. O conteúdo que a gente às vezes entrega, ele acaba, digamos assim, agregando mais valor do que você pegar um cara que aprendeu sozinho. Então assim, tomar muito cuidado, tá? Porque esse cara que solda com 2% de tório, quando ele passa para uma outra pessoa, ele vai estar passando uma informação errada, tá? A vazão errada, o diâmetro errado, a classificação da vareta inadequada para aquela situação. Daqui a pouco ele está passando uma vareta de magnésio para você soldar um cabeçote que não é para estar utilizando uma vareta de magnésio. Então assim, esse tipo de situação ele acaba trazendo, né, prejuízos para a nossa área. Então busque, né, informações com profissionais, né? Hoje não somente eu, tem vários profissionais aí dando aula, o Cristiano, né? O Mike entrou aí também, já está dando muita aula também falando sobre alumínio, até o próprio Bruno, enfim, tem uma turma danada falando sobre alumínio aí, que a gente sabe muito bem que pode estar agregando valor para vocês. Então perturbem essa turma, não vá pegar a experiência de profissionais que nunca, digamos assim, você vê que o cara tem uma solda feia, o cara simplesmente não tem um cabeçote com muita porosidade, aí você vai pegar dica com esse cara. Então procurar pessoas que realmente possam agregar valor. O Cristiano botou, esse com 2% vai dar inclusão de tungstênio direto. O Cristo,
Cristiano, só me especifica qual é o 2%. 2% de tório, você fala? Ó, o José Ronaldo, né, colocou aqui, ó. José Reinaldo. Nosso amigo aí perguntou sobre aquele alumínio fundido, poroso, Landrini. Como soldar? Então, existem, digamos, algumas séries de alumínio, né? Na verdade, não é somente, por exemplo, o alumínio ele é fundido, ele é um alumínio único. Não. Existem alguns tipos de alumínio do tipo fundido. Tem os alumínios fundidos e os trabalhados. E aí, assim, não é um específico. Alumínio fundido é tudo igual. Não é tudo igual, tá? A gente precisa entender qual liga está se trabalhando para a gente pegar o material adequado. Acontece que mesmo ele sendo fundido, tem muito material fundido que ele tem uma excelente soldabilidade. Como tem alguns materiais fundidos que eles são, né, de baixa qualidade ou a própria série não ajuda. Ele tem uma baixa soldabilidade. Então, assim, a gente precisa de entender tudo isso, tá? Por isso que às vezes acaba a gente tendo problemas na área. O pessoal acha que alumínio é tudo a mesma coisa. Não, coloca qualquer vareta, né? É fundido, é uma vareta. É uma chapa, coloca um material trabalhado, coloca magnésio, enfim. Dependendo da liga que você está trabalhando, você precisa escolher o metal de adição adequado. Só que eu confesso a você também que tem muito material ruim, cara. Material, como você falou aí, né, poroso, que você vê, material de baixa qualidade, que na própria abertura de arco você sente que o material ele rejeita. Eu já peguei material limpo, né, ele fundido, que você abre o arco, o material ele rejeita. Entendeu? Você pode estar com gás lens, você pode estar com uma vazão adequada, uma vareta boa, e mesmo assim ele vai rejeitar. Como eu já peguei um material fundido, ele sujo, que você faz a limpeza ali meia boca, aí você abre o arco, você vê que o material chega, ele abre aquele branco, né? A limpeza que te surpreende. Então, assim, nem sempre o fundido ele é o problema. Você tem que precisar ver qual a série está trabalhando para saber se ele tem uma boa soldabilidade e até a mesma qualidade do alumínio. Com a experiência a gente acaba encontrando, né, alguns alumínios que a gente sabe que, opa, esse alumínio aqui realmente eu já peguei dessa peça aqui, ela não é uma peça boa de se trabalhar. Deixa eu ver aqui, ó. A técnica correta para a primeira abertura do arco elétrico de tungstênio é abrir primeiro em uma peça de cobre eletrolítico, irá formar a esfera polida. Show de bola, Cristiano. Inclusive, muita gente faz o que? Afia o eletrodo tungstênio e já vai para a peça. Por mais que você esteja trabalhando com um eletrodo tungstênio bom, porque tem muito eletrodo bom que você demora muito tempo para ele começar a ser desgastado. E por mais que você esteja com a máquina, que você consiga ajustar balanço, frequência, que você consiga agredir menos, né, a ponta do eletrodo tungstênio, eu também não aconselho ir diretamente para a peça. Sempre eu faço o quê? Eu peço para seja o aluno ou o profissional, sempre testar uma peça fora. Faz uns cordõezinhos ali fora para depois ir para a peça. Tem algumas máquinas que você pode fazer o que for. Na hora que você abrir o arco elétrico, ela vai estourar a ponta e ela vai começar a arredondar a ponta. Então, esse tipo de máquina, principalmente, a gente tem que ter muito cuidado. Porque quando ele estoura ali, ela vai deixar o eletrodo tungstênio, né, vai deixar fragmentos na poça de fusão. Inclusive, falando isso, Cristiano, na retífica, eu já vi muitos problemas do tipo, o cara está utilizando 2% de tório, e aí quando o cara vai facear, vai passar a máquina, né, para poder fazer o faceamento, a gente vê umas ranhuras, né, o material, o eletrodo tungstênio, ele dá inclusão, e aí quando você vai cortar, você vê que ele fica umas ranhuras, porque o tungstênio ele é muito duro, e acaba ficando ali na superfície do cabeçote. Então, esse é um problema muito grave, que isso acaba acontecendo muito quando a gente está utilizando um eletrodo tungstênio inadequado, né, para a situação que você está trabalhando. Para soldar alumínio, eu uso tungstênio multimix, ou com 2% de lantânio. Você está trabalhando perfeitamente, viu, Otávio? O tanto da multimix quanto 2% de lantânio. Eu, particularmente, eu trabalho muito com 2% e 1,5% de lantânio. Eles são mais fáceis de encontrar. Eu tenho um da multimix também. Tem até aqueles que é True Flex também, que, né, são eletrodos importados, mas a gente não encontra com tanta facilidade. Eu confesso a você que há uns 5 anos atrás até o de lantânio era difícil de se comprar. Hoje em dia a gente consegue comprar com muita facilidade, tá? Então, lantânio, cara, compra lantânio e usa tanto para corrente alternada quanto DC e resolve o problema, tá? Vamos continuar aqui. Outra coisa,
Pré-aquecimento, pós-aquecimento, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente que diz, eu tenho uma máquina aqui, 200 amperes. 200 amperes e essa máquina eu consigo trabalhar cabeçote, eu consigo trabalhar uma espessura elevada. Só é pré-aquecer e tá tudo certo. Pessoal, muito cuidado, tá? Isso é uma solução para determinadas aplicações, é possível fazer isso. Só que dependendo da situação, você pode estar passando muita energia, você pode estar trazendo um empenamento em excesso, né? Uma deformação em excesso para aquele material que ele de repente não poderia receber aquela quantidade de energia. Então assim, muito cuidado, nem sempre o pré-aquecimento, né, é uma boa solução, tá? O ideal, dependendo da peça, é você ter uma máquina com maior corrente para poder resolver o seu problema. Opa, Lima do Aluga Soda. O Lima já está frequente nas nossas lives, cara. Fico feliz, hein? Ó, o Rodrigues aqui colocou, ó. Trabalhei com uma máquina TIG por ignitor. Eu reparava bastante desgaste do tungstênio, se desfazendo de acordo com a corrente, principalmente na abertura da corrente inicial. Então, a corrente inicial, ela querendo ou não, se você não tem uma rampa de subida, ela pode causar de fato, né, digamos assim, um choque muito alto ali na ponta do eletrodo e ela acabar se desgastando. Então, rampa de subida, rampa de descida, ela ajuda também para que você consiga manter a ponta do eletrodo também intacta por mais tempo, né? Essa abertura brusca também não é bom para o próprio eletrodo tungstênio. Mas, como eu falei, mesmo tendo rampa de subida, de descida, sempre é bom a gente fazer o teste numa chapinha fora, tá? E assim, quanto maior a corrente, maior vai ser o aquecimento do eletrodo tungstênio. Por mais que você esteja trabalhando com a corrente alternada, né, mas ele acaba aquecendo bastante porque você está trabalhando com uma corrente muito alta. Por isso que a gente aconselha que sempre que for aumentando a corrente, a gente também aumentar o diâmetro do eletrodo tungstênio. Vai diminuindo a corrente, a gente diminui o diâmetro, porque também se você tiver com o eletrodo tungstênio num diâmetro muito grande, e acontece de você estar com a corrente muito baixa, ele vai ter muitos desvios, tá? Então é um problema que a gente pode encontrar se a gente estiver trabalhando com eletrodo de diâmetro maior do que aquela corrente que você está trabalhando inicialmente. Eu vou trabalhar 60 amperes, né? E aí o cara coloca um eletrodo tungstênio de 1/8. Isso aí pode ser problema, porque você já não vai ter a mesma qualidade se estivesse trabalhando com eletrodo 2,5. O Cristiano colocou aqui, ó, o gás argônio é comercializado no Brasil com 99% de pureza, porém para alumínio precisamos um gás de 99% de pureza, mas com um dígito 5, com 5 dígitos depois da vírgula. Ô Cristiano, de fato isso aí é uma informação importante, né? Eu concordo, inclusive nos outros países, quando a gente vê muita solda assim absurda, é porque realmente o pessoal eles têm um gás específico que ajuda muito, mas a gente aqui no Brasil às vezes é complicado a gente trabalhar com um gás, né, ele 5.0, porque assim, é um gás que acaba ficando muito caro. Eu confesso a você que a primeira vez que eu escutei falar do gás, né, que ele tem uma maior pureza, eu fiquei, cara, mas para que isso? E aí assim, a gente utilizou num uso específico de uma máquina que a gente tinha dentro do Senai, e o valor não é baixo, é um valor um pouco mais salgado. Então hoje na indústria, principalmente no Brasil, o foco principal é lucratividade, é diminuição de custo. Então se o argônio, né, ele vai ter uma, digamos assim, o argônio comum que é vendido, ele consegue ter um bom acabamento, sem precisar de fazer um investimento superior, o pessoal não vai comprar. Da mesma forma é o hélio, né? O hélio, ele em determinadas situações, ele por exemplo, uma solda sobre cabeça. O cara, né, devido à questão de densidade, o gás ele acaba ajudando muito na soldagem do hélio. Só que aí, assim, cara, dependendo da situação, ele não vai comprar o hélio por conta disso. Normalmente, quando se usa o hélio, ou com mistura de hélio e argônio, é porque realmente, né, você vai conseguir ter um ganho com isso, né, devido às propriedades desse gás. Mas realmente foi bom ter tocado isso aí também, cara. Inclusive o Otávio colocou, o gás realmente também ele é muito difícil de achar. É outro problema. Pra você ter ideia, aqui na região, quando a gente foi procurar, o pessoal não sabia nem que existia esse gás. Então, dependendo da região, você talvez não tenha acesso a esse tipo de gás. Opa, boa noite. Aproveitando essa pergunta, o Rodrigues, qual a corrente ideal de início nesse caso? Tá? Cara, vou dar uma dica.
tenta trabalhar com a mínima, tá? A minha máquina ela é 10, o mínimo dela ali é 10 amperes. Você vai começar com a corrente mínima ali, vai colocar uma rampa ali de 1 segundo e meio, até ela chegar à corrente principal. Isso aí, né, pode ser um pouco a mais. Tem gente que coloca, por exemplo, partindo de 50 amperes, partindo de 100 amperes, enfim, você vai começar com a corrente um pouco mais baixa, tá? Se você vê que de repente, começando com 50 amperes, ela mesmo assim agrediu muito a ponta, o que é que a gente faz? Diminui ela, tá? E aí começa com a corrente mais baixa e faz aquela rampa de subida com um tempo ali de 1 segundo e meio, já é suficiente para você manter bem essa ponta do eletrotungstênio. Olha, poucos fornecedores de gás de proteção entregam ou sabem a concentração de pureza do gás de proteção. Questione seu fornecedor. Isso é verdade, cara. Eu já tive muito problema aqui na região. Na época eu tentando comprar um gás, né, um Stargold Clean, que é para soldagem de inox, os caras não sabiam. Se eu dissesse somente a porcentagem de gás que eu precisava, eles não sabiam qual gás. Eles precisavam saber do nome também. Enfim, você tem que dizer se é um Stargold Plus, se é um Tube, se é um Clean, enfim. É uma dificuldade que a gente tem, porque infelizmente os fornecedores não têm entregadores com esse conhecimento técnico. A turma hoje está participando muito, estou gostando. Uma dica que eu dou é o seguinte: sempre a cor do cilindro de gás argônio é um marrom escuro. Quando o cilindro vier todo pintado de outras cores, certamente ele estará contaminado. Isso é bem comum também. Eu confesso a você, Cristiano, que eu já peguei muito problema de gás contaminado, né? Às vezes eu tive trocado de empresa, inclusive, mas a empresa, às vezes, ela tendo essa mistura de gases, por exemplo, nesse período de pandemia, isso foi bem comum, né? Deles estarem misturando cores. Mesmo eu pegando assim, eu já tive empresas que eu não tinha problema. Como eu já peguei muito gás novo ali de a gente colocar na máquina e a gente ter problema com contaminação. Então, assim, é uma dica importante de a gente ter sempre o gás, né? Ele numa cor perfeita. Mas é muito difícil de controlar, dependendo da região, isso aí, tá? Principalmente esse período de pandemia aqui, tava uma loucura, tá? Mas vamos continuando aqui, ó. Uma coisa que vocês falaram, que eu tinha até colocado aqui no tema para não estar falando, era com relação a justamente esses testes, né? Não somente a abertura do arco, mas testar fora, pessoal, é necessário. Eu vou soldar uma junta de meia polegada, eu vou soldar uma junta de ângulo, uma junta de quina, topo, enfim. Eu preciso efetuar uma soldagem, normalmente o pessoal já vai logo para a máquina, para a peça. Se você tem um pedal, né, com controle de amperagem ali, para você controlar a corrente, isso é comum, tá? O cara pode ir porque você vai pegar a corrente aqui no próprio pé, né? Não precisa saber nem quanto é que está lá na máquina. Bateu o ponto de fusão, você só seguir. Mas quando a gente não tem um pedal, o ideal é sempre você ter ali uma peça, né, teste, para vocês poderem fazer um testezinho fora. Então é uma dica que eu dou também. Faz o teste, vê se o material está espalhando direitinho, se não está contaminando, se o eletrodo tungstênio não estourou, enfim. Esses testes antes que a gente faz para ir para a peça acaba ajudando muito. Então sempre tem alguma peça teste no seu ambiente de trabalho. Eita danado, o assunto aqui rendeu bem, viu pessoal? Quando o cilindro vem todo pintado, ele deve ter sido utilizado com outro gás não tão nobre ou não inerte. Olha, a escolha da vareta de adição, Andrini. Então, José Reinaldo, esse assunto aí é como eu falei para o colega passado. A gente vai tratar desse assunto especificamente em uma outra live. Eu já estou com ela programada aí nos meus planos, que a gente vai tratar um pouco sobre isso. Como selecionar a vareta adequada para determinado serviço. Que é digamos assim, um tema muito importante que a turma acaba se perdendo um pouco. Tá, é 40-43, mas por quê? É 53-56, por quê? Né? E esse material, como eu sei para identificar, né, que tipo de material é esse, que liga de material é essa, tá? Então isso aí a gente vai tratar em um outro momento, tá? Importante entender os cilindros de 40 litros quando chegam com 150 PSI, não terá 7,7 metros cúbicos. O Cristiano, inclusive, eu vi que você deixou até um vídeo lá, acho que foi no TikTok, você acabou postando falando sobre isso, né? Que inclusive tem muitos fornecedores que acabam agindo da malandragem, né, Cristiano? O pessoal pede um cilindro de 10 metros cúbicos e o cara entrega um de 7 ou até menos, tá? Então, assim, é bom a gente sempre se atentar
e para não estar perdendo, porque querendo ou não faz falta, né? E eu digo isso porque eu já encontrei, inclusive, problemas aqui na cidade do pessoal fazer esse tipo de coisa. Pessoal, mais alguma pergunta? A live de hoje era para tratar sobre esse assunto, ponto de fusão, né? Espero ter trazido aqui, né, oportunidades para vocês que realmente a gente pudesse tratar esse assunto. Ainda é uma dificuldade muito grande de muitos profissionais sobre a soldagem de alumínio, né? Eu confesso a você que eu sempre que eu vejo isso, eu tento ajudar. E outro ponto que eu não falei para vocês, tenta sempre visualizar o material que está sendo depositado e o quanto ele está espalhando, tá? Acabamentos de soldagem, quando a gente vai soldar, por exemplo, o alumínio, a gente tem que trabalhar ali numa média, no máximo, ali de uns 2 milímetros de altura. Eu costumo trabalhar uma média de 1 milímetro a 1,5 milímetros. Então, assim, no máximo 2 milímetros de altura. A partir do momento que você tem um cordão de acabamento, por exemplo, eu estou trabalhando com a vareta de 1/8 e está dando 2,5, ou seja, quase a altura do diâmetro da vareta que você está trabalhando, 2 milímetros, você já tem que suspeitar que esse material ele pode estar ficando, né, sem penetração. Então, estou trabalhando com a vareta ali de 2,5, e aí meu acabamento está ficando 2 milímetros. Não, vai ter que ficar mais baixo, 1 milímetro ali, 0,5. Então, o material ele precisa se espalhar, você precisa ver aquela superfície bem plana, suave, para que realmente esse material ele tenha penetração. Então, nada de fazer aqueles acabamentos que você deposita a vareta e praticamente o que você deposita, ele fica, né? Tudo bem, Lucas, mas isso aí não segue a regra, porque deposito, por exemplo, no alumínio a gente trabalha muito depositando, né, gotejado, e não é a vareta parada. Mas mesmo, e ele gotejado, quando a gente deposita, você deposita uma quantidade boa, né, de material, não é simplesmente aquela pontinha que fica. Dependendo da quantidade de depósito que você dá, ela pode depositar mais ou menos. Tem gente que vem ali fazendo o acabamento, vem só pingando, já tem pessoas que vai soldar lá e deposita bem, empurra a vareta para cima, aumenta a máquina, e ela acaba depositando bastante. Então, inclusive, é uma das formas que a gente faz para poder controlar esse ponto de fusão, tá? Deixa eu ver aqui o Rani Freitas, o homem é bom. Tamo junto, Rani. Otávio, esses dias eu fiz mágica com alumínio, chapa 40-43, o estupro 60-61. Opa! No caso era uma liga de silício com uma liga magnésio-silício. Um flange 50-52. Quase tive um infarto. Aí foi. Então, cara, você tinha um material de silício, magnésio e tinha um alumínio magnésio, né, cara? Então, você utilizou 53, 56, só me diz o que foi feito. Porque assim, a 40-43, uma vez que, se você tinha uma liga da série 4000, ela pode causar uma certa trinca, né? Se uma vez que você utiliza o magnésio. Deixa eu ver aqui. Boa noite, tamo junto, até a próxima. Landrine, muito bom. Não esqueça da nossa visita. Opa, claro, amigo. Quando eu estiver pro São Paulo, a gente vai se falar assim. Sempre que eu tô por aí, eu posto nos stories. Isso, 53, 56. Então, isso eu não faço por achismo. Normalmente eu faço o quê? Eu faço uma consulta. Tem uma tabela que normalmente eu utilizo, e essa tabela ela consegue, você vai conseguir entender, por exemplo, dois materiais da série, né, 5000, beleza. É um material da série 5000 com 3000, é um material 6000 com 2000, enfim. Você consegue ver, né, comparar as duas ligas e você selecionar o consumível adequado. Tá? De cabeça assim a gente não tem como, que a tabela ela é bem complexa, mas é dessa forma que eu faço. Inclusive eu falei nisso, né, porque eu vi que pelas características talvez era que mais se encaixasse. Mas, tá, pessoal, conhecimento nunca é demais. Pessoal, a gente vai estar encerrando. O Alex Costa entrou também, seja bem-vindo. Pessoal, a gente vai estar encerrando. A live era para falar sobre isso, tá? Compartilhe esse conteúdo. Terminando a live aqui, eu vou deixar ela gravada, a gente vai estar postando. E eu espero ter de coração ajudado a todos vocês, porque realmente essa live é para ajudar a gente fazer com que realmente muita gente possa melhorar, né, o nível da soldagem em nosso país, que eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás de alguns países com relação a conhecimento, a tecnologia, mas com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Amigos,
Só tenho a agradecer pela participação de todos, tá? Mais uma vez agradeço por estar nesse dia aqui comigo, né? E que esse conteúdo possa ter ajudado vocês na área, que possa, né, levar esse assunto a mais pessoas, tá, pessoal? Eu me despeço hoje, né? Quinta-feira temos mais uma live com mais um convidado, amanhã a gente vai estar divulgando. Então, me despeço de vocês aqui, até uma próxima. E tamo junto.